É no cartório que eu vou registrar minha presença. É no cartório que o mundo vai saber da minha letra. É no cartório que eu não vou poder esconder meu bebê. É no cartório, é no cartório. Olá, hoje traremos o... Não dá nem para rir nessa entrada aqui não. Olá, hoje traremos o tenebroso caso de uma candidata de concurso público aprovada que ficou no limbo por cerca de 13 anos sem conseguir assumir a delegação para a qual foi aprovada, exclusivamente por ineficiência do Poder Judiciário. Estamos falando de um caso que aconteceu aqui em Goiás, referente ao concurso de 2008 de cartórios. O concurso que acabou depois levando à delegação de quase 200 aprovados em cartórios de todo o estado. Essa candidata foi aprovada juntamente com todos os outros candidatos aprovados em 2008. Os demais candidatos que assumiram conseguiram fazê-lo em 2014, ou seja, 6 anos depois da aprovação, depois de muitas pendengas judiciais e obstáculos no caminho. Mas 6 anos foi pouco para essa candidata. Ela aguardou 13 anos. Ela assumiu apenas agora em 2021. Por quê? Porque antes havia uma liminar do ministro Marco Aurélio Por quê? Porque antes havia uma liminar do ministro Marco Aurélio Que isso? Por quê? Porque antes havia uma liminar do ministro Marco Aurélio do Supremo Tribunal Federal que a impedia de assumir o cartório, em razão de um processo da então interina que buscava ficar no cartório. Então foram 13 anos nessa luta, enquanto os outros demoraram cerca de 6 anos. Mas você deve estar pensando o seguinte: nossa, deve ter sido uma discussão muito difícil, uma tese muito complexa, para o ministro demorar tanto para decidir, não é mesmo? Vamos ver se isso é verdade. A tese da interina era a seguinte: porque já tinha mais de 5 anos nessa delegação precária, sem concurso, ela teria direito a ficar ali o resto da vida, coitada. Então, ela trabalhou muito duro e merecia ficar ali. Isso é a chamada decadência administrativa, que foi muito usada pelos interinos aqui de Goiás, de todo o Brasil, para tentarem se perpetuar à frente dos cartórios. Aquela decadência do artigo 54 da Lei 9.784 de 99. Mas então, será que só agora esse ano é que ficou pacífico isso, para o ministro Marco Aurélio finalmente revogar aquela liminar que ele havia dado lá antes de 2010? A resposta para isso é negativa. Já havia muitas decisões do Supremo Tribunal de ambas as turmas, pela autoaplicabilidade do artigo 236, parágrafo 3º, que trata da necessidade de concurso público. E a tese da decadência administrativa, muito alegada por interinos de todo o país, foi rechaçada nada menos do que pelo plenário do Supremo Tribunal Federal em fins de 2010, com decisão publicada no início de 2011. E como se não bastasse isso, por coincidência, exatamente no dia em que os aprovados de Goiás estavam na sessão de escolha das delegações, conforme a ordem de classificação, que foi no dia 2/4 de 2014, nesse dia o Supremo Tribunal Federal, mais uma vez, reforçou por seu tribunal pleno a improcedência da tese da decadência administrativa para garantir essa uso capião de cartório. Então, desde 2010, com reiteração em 2014, o Supremo Tribunal Federal tem essa jurisprudência do seu tribunal pleno rechaçando essa tese. No entanto, os aprovados, a grande maioria dos aprovados de Goiás conseguiram tomar posse, serem investidos e tomar posse nas suas delegações em 2014, mas o caso dessa candidata ficou para trás com o ministro Marco Aurélio, que não revogou a liminar até esse ano de 2021. Uma impressionante morosidade para prestar uma tutela jurisdicional tranquila, estava pacífico, não tinha o que esperar mais. Mas vamos saber dela, Patrícia Paes, candidata que finalmente conseguiu assumir em 2021. Patrícia, conta a sua história. Você fez o concurso de 2008, junto com mais de uma centena de candidatos que assumiram em 2014, foi isso? O que aconteceu? Fala cartorário!
Rodrigo, eu fui aprovada em concurso público e investida na delegação junto com todos os outros candidatos aprovados em 2 de abril de 2014, mas não consegui entrar em exercício devido a uma liminar do ministro Marco Aurélio de Mello do STF, que deixava anterior respondente à frente da delegação até o julgamento dessa liminar. E o julgamento só ocorreu em outubro de 2020 e ela foi cassada por unanimidade, 5 votos a 0. A investidura foi marcada novamente para novembro de 2020. Mais uma vez, eu tive a surpresa de não poder entrar em exercício devido a uma outra liminar, agora no Tribunal de Justiça de Goiás, impedindo a minha entrada em exercício. E somente em fevereiro de 2021 é que efetivamente consegui entrar em exercício. Patrícia, confirma pra gente, que eu não estou acreditando, qual que foi essa tese da interina que para durar tanto tempo envigou essa liminar? A tese da anterior respondente era uma tese bastante simplória. Era sobre a decadência administrativa, de que a administração possui 5 anos para rever os seus atos. Ela foi nomeada escrevente em 1973 e foi designada respondente por volta de 2003, ou seja, após a Constituição Federal de 88 e sem o concurso público. Mas, Patrícia, você não tentou ir lá e avisar o ministro, bateu na porta do Supremo, peticionou nos autos? O que aconteceu? Ele não viu o papel, o computador? Durante este longo tempo, eu manifestei no mandado de segurança, solicitei entrar como litisconsorte, mas tive o pedido indeferido. Os advogados acompanhavam o mandado de segurança e pediam celeridade aos assessores do ministro. Afirmavam que já havia diversos casos idênticos já julgados pelo STF, mas eu nunca obtive êxito na celeridade. Tá certo, imagina a felicidade, Patrícia, que foi para você finalmente assumir a delegação, que você fez jus pelo estudo, por seu mérito. E como é que foi a assunção aí do cartório agora em 2021, 13 anos depois da aprovação? Encontrou muita coisa irregular, deu muito trabalho para corrigir algumas coisas, teve que mudar o cartório de lugar? Foi um momento muito feliz e esperado, porque eu me preparei muito para ser aprovada neste concurso. Eu segui um cronograma de 10 horas diárias de estudo. Como você bem sabe disso, e todos os aprovados sabem que é difícil ser aprovado, é muita dedicação, mas eu nunca perdi a esperança. Eu sabia que um dia a providência divina iria olhar para mim, que Jesus iria me ajudar. Eu mudei o cartório para um novo endereço e um dos problemas com os quais eu me deparei foram inúmeras vendas de área rural, menor que a fração mínima de parcelamento, cessão de direitos hereditários registrada no livro 3 como forma corriqueira de transmissão da propriedade, sem o devido registro de inventário. As indisponibilidades nunca foram baixadas do site Central Nacional de Indisponibilidade de Bens. Desmembramentos e averbações de construção sem o devido procedimento. O livro Indicador Real Físico não indica matrícula urbana, entre tantos outros. Que história, hein, Patrícia? Se você quiser aproveitar o espaço certamente deve ter tido uns anjinhos aí que te ajudaram, pode ficar à vontade. Gostaria de aproveitar a oportunidade e fazer um agradecimento muito especial ao amigo Luiz Fernando Alves Chaves, titular de Rubiataba, pelas inúmeras orientações. Essa vitória eu divido com você, você lutou muito comigo, me ajudou demais. A Águida também, titular de São João da Aliança, que me proporcionou um estágio maravilhoso. A este grupo extremamente capacitado, ATC, que é uma ajuda diária, e a todos os outros grupos de registros públicos, vocês são incríveis. Vejam que situação. Uma coisa dessa é justificável. O Supremo Tribunal Federal, por ser um órgão pleno,
dá a palavra final sobre uma tese e um ministro segura um processo, segura a vida de uma pessoa por 13 anos, privilegiando uma pessoa que recebeu o cartório de mão beijada sem concurso público. Quer dizer, sem nem falar, sem nem entrar na tese do problema, mas isso é certo, isso é eficiente. O judiciário já tem uma palavra final, só que um ministro, por não concordar, segura esse processo. A pessoa vai lá, peticiona, o advogado vai e não tem uma resposta, fica 13 anos parado. Isso é razoável? Vamos entrar em outra seara, que é a nomeação de ministros para o STF. Será que está certo esse nosso sistema? Hoje saiu uma notícia aí, coloca por favor aqui a notícia aqui para o pessoal ver. Quer dizer, as pessoas que querem ser ministro do STF vão beijar a mão de senadores para pedir a indicação do presidente da República para ser indicado. E depois, quem que vai julgar essas pessoas? O presidente, os senadores, os deputados? Quem que julga? Ele, o ministro do Supremo Tribunal Federal indicado depois. Então isso está certo? Quer dizer, se você vir por uma lógica formal, bonita, está tudo certo. Ah, o Poder Executivo indica alguém, o Senado sabatina essa pessoa, ou seja, tem a participação do Executivo, do Legislativo, e aí é nomeada essa pessoa que vai integrar a cúpula do Poder Judiciário. Parece muito bonitinho, mas olha como são as coisas de verdade. O que ele faz para ser indicado, para ser aprovado em sabatina, etc. Então, acho que não está na hora disso ser repensado nesse país. Outra coisa, vamos, divagações filosóficas, vamos colocar uma música de fundo para alguém muito sábio falar, que não sou eu, vou só fingir que sou. O ser humano é mais parecido um com o outro do que se imagina. O que costuma mudar muito é a posição de cada pessoa. Então, dependendo da posição que você está na vida, da situação que você se encontra, você tende a agir de determinada forma. E a maioria das pessoas seguem esse mesmo comportamento. O ser humano é, por natureza, egoísta. O ser humano quer o melhor para si, não tem jeito. O altruísmo demanda um esforço maior da pessoa, uma dedicação maior para ela fazer algo pelo próximo, para ela pensar num bem maior. Porque o normal é pensar em si mesmo. Não adianta frases de efeito em Instagram, essas facetas que a gente vê. O ser humano é assim. Então, pensando dessa forma, nós podemos até entender, de alguma forma, essas pessoas que ganham cartório de mão beijada pela família, por herança do pai, e que brigam para não entregar isso para uma pessoa concursada. Brigam para manter aquele privilégio imoral o resto da vida. É até normal, é do ser humano. Mas, daí ao Poder Judiciário, que é um poder para decidir algo com imparcialidade, com senso de justiça, com bom senso, fora dessa questão pessoal, de estar envolvido nessa questão pessoal, daí esse poder, por algum membro seu, provocar essa confusão, dar uma chancela para uma situação aberrante como essa, uma pessoa sem nenhum mérito, e atravancar a vida de pessoas que se dedicam, que confiam no Estado, confiaram na boa-fé, tiveram a boa-fé de confiar nas normas do Estado, de todo o seu procedimento, da Constituição, fazer isso com a vida das pessoas. Fica aí essas considerações para você refletir filosoficamente. Mas vamos trazer um caso aqui muito interessante de um colega cartorário que estava exatamente nessa situação. O pai era tabelião de notas em Campo Grande, uma grande capital do Brasil. Ele já era substituto. Poderia ali ter, como tantos outros fizeram, ter armado uma nomeação precária e depois falar que ganhou por uso capião, porque, coitado, né, recebeu, trabalhou naquilo ali, a vida dele é aquela. Poderia ter feito isso, mas sabe o que ele fez? Arregaçou as mangas, foi estudar para concurso de cartório e passou e assumiu um cartório em São Paulo e hoje é reconhecidamente um grande colega, um grande profissional e tem uma trajetória muito profissional, muito bonita própria, por mérito próprio no nosso mundo de cartórios. Estou falando de Isaías Ferro. Isaías, conta pra gente resumidamente a sua história. Olá pessoal, vou contar minha história rapidinho para vocês aqui. Eu comecei a trabalhar em cartório quando eu tinha 10 anos de idade.
Eu comecei por conta de uma máquina copiadora que meu pai comprou, achei muito interessante, me interessei em ir trabalhar com ele. E trabalhava num período, estudava no outro, evidentemente. Até os 14, quando meu pai falou, não, para de trabalhar, que você tem que estudar. Aí nessa época, o presidente Ernesto Geisel, lá, não sei se foi antes ou depois, não me recordo, em 77 ele aprovou uma emenda que todos os serviços notariais e registrais seriam estatizados, né, para os que entrassem. Meu pai falou, olha, isso aqui, se você quiser fazer outra coisa, vai fazer, porque aqui vai ser tudo estatal para o próximo que entrar. Eu fui fazer outra coisa, fui para o Rio de Janeiro, eu fiz faculdade de Química Industrial no Rio, fiz mestrado, trabalhei no centro da Petrobras, e voltei para Campo Grande quando o meu irmão faleceu. Meu irmão foi atropelado, faleceu, e eu quis ajudar meu pai, ajudar minha mãe, ficaram muito depressivos, muito ruins. E nesse meu retorno, fiquei com meu pai durante 19 anos e meio, aproximadamente, menos de 20, com certeza. E dali, tinha um dispositivo na Constituição Estadual que permitia na Constituição Estadual, que permitia que os substitutos fossem alçados à titularidade. Meu pai conversou com o desembargador falou assim, não, esse negócio aí está errado, porque está contrariando a Constituição Federal. Aí, poxa, então como é que vai ser? Não tem concurso, né? O que você vai fazer? Eu falei, pai, vou trabalhar com o senhor ainda, então, já comecei a ajudar o senhor faz tempo, vou continuar trabalhando com o senhor. E nisso começaram a surgir os concursos, aí eu comecei a estudar, e nisso eu comecei a dar aula de Direito, comecei a dar aula de Direito Civil na antiga UNAESA, aí em Campo Grande, e aí veio logo em seguida, eu fiz pós-graduação, na época que era muito difícil fazer nessa época, nos anos 90, eu fiz pós-graduação e comecei a dar aula na pós-graduação, inclusive, fui coordenador da segunda pós em Direito Notarial Registral de Mato Grosso do Sul. Aí, o primeiro concurso que eu fiz, eu não passei, mas eu achei interessante que, depois dando aula, algumas matérias eram, assim, muito fáceis para mim e algumas muito difíceis. Aí eu falei, se eu tacar difícil, eu vou passar. O segundo que eu fiz, eu passei bem, minha nota escrita foi a segunda maior nota do concurso, foi em Pernambuco. E aí, como o concurso demorou muito, né, eu acabei não assumindo, reprovei vários na sequência, depois passei em vários, né? Você descobre o caminho das pedras, passei em vários concursos. Mas essa é a minha história, né? Hoje eu sou oficial de registro de imóveis aqui em Pirapozinho, São Paulo, e espero que vocês tenham aproveitado, saber um pouquinho da minha vida, tá bom? Obrigado, pessoal. Tá aí uma história bonita, uma história para inspirar todos esses concursandos que estão aí pelo Brasil, interinos também. E registro aqui, tem muito interino bom. A grande maioria é muito boa, muito trabalhadora, a gente convive em grupos de internet, pessoalmente em eventos, e o pessoal é muito bom. Nós da TC, a gente torce para que consigam, que estudem, para que sejam aprovados e assumam a titularidade dos seus cartórios. Mas o que não pode é essa briga, essa tentativa de burlar a legislação e fazer uma confusão de princípios, etc., para tentar rechaçar o concurso público. Isso aí não dá para defender, né, pessoal? Então é isso. Estudem bastante que o concurso de Goiás vem aí. A gente espera que o edital saia em breve e que a conclusão, se a pandemia deixar, seja em no máximo 1 ano. Então você que pretende fazer concurso público para cartório, aqui em Goiás, estude bastante. Se quiser saber um pouco mais do concurso, dê uma olhada no programa número 4, no cartório. Até a próxima. É no cartório que eu vou registrar minha presença. É no cartório que o mundo vai saber da minha letra. É no cartório que eu não vou poder esconder meu bebê. É no cartório.